Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do verso de número 14. Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Os irmãos vão perceber que essa é uma do texto que foi pregado na semana passada pelo nosso irmão, o licenciado Vitor, onde nós podemos ver ali os efeitos da manifestação do Espírito Santo, conhecida como Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre os crentes na nova aliança. E ali o texto registra circunstâncias sobrenaturais, onde eles estavam falando em línguas, onde cada um falava em sua própria língua e cada um entendia na sua língua materna. O que nós percebemos então, meus irmãos, é que esse fato gera um desdobramento. E o que nós vamos trabalhar nessa noite é justamente o que acontece depois do derramamento do Espírito Santo, quando Pedro, representando ali os demais apóstolos, juntamente com os 11, sendo que Matias já havia sido escolhido para substituir Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor Jesus e havia ceifado a sua própria vida. Então, perante esse colegiado de apóstolos, nós temos uma explicação daquilo que aconteceu, o derramamento do Espírito Santo, e não apenas a explicação, mas as consequências. E o que eu quero te chamar a atenção é porque que isso é importante para a sua vida hoje. Esse texto, meus irmãos, que nós vamos pregar, na verdade, é um desafio porque nós vamos pregar em cima de uma pregação. É estranho, parece algo diferente, né? Você pregar em cima de um sermão que foi pregado. Mas é exatamente isso que aconteceu. Isso que é chamado no título da sua Bíblia de O Discurso de Pedro, na verdade, é o primeiro e o mais fundamental sermão cristocêntrico da nova aliança. E aqui nós encontramos um modelo para que você possa apresentar o Senhor Jesus Cristo. Você que precisa, como um discípulo do Senhor Jesus, ser instrumento para fazer seguidores do Senhor Jesus Cristo, precisa de um modelo sobre como apresentar o Evangelho às outras pessoas. E o tema da nossa mensagem nessa noite é justamente esse. Nós podemos encontrar nessa porção o modelo de como evangelizar. Um modelo de como nós podemos apresentar o Evangelho às outras pessoas. Observe então a leitura que vai do versículo 14 até o versículo 41. Leitura extensa, por isso que eu peço que vocês prestem atenção e mantenham o texto aberto para que nós possamos recorrer a essa porção sagrada. A palavra de Deus diz assim: depois que o Espírito Santo se manifestou, as pessoas ficaram perplexas, dizendo que o povo estava embriagado. Pedro então começa dizendo: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor pelo relato de Lucas acerca do que aconteceu imediatamente após o derramamento do teu Espírito. A reação daqueles que não entenderam, acreditando que o povo estava embriagado. A explicação de Pedro de que aquilo não era embriaguez, mas era uma manifestação do teu Espírito. Bem como as consequências de terem eles recebido o Espírito Santo enviado da parte de Jesus. E com isso, ó Deus, nós queremos ser edificados por esta porção. Por isso suplicamos o teu favor em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, Pedro explica no texto de hoje os acontecimentos imediatamente após o derramamento do Espírito Santo. E então ele apresenta os motivos pelos quais aqueles fenômenos que aconteceram não foram fruto do álcool, não foi fruto da embriaguez. Pedro disse que aquilo ali era 9 da manhã. Era muito cedo para aquelas pessoas estarem embriagadas. Aquilo que eles estavam testemunhando era o cumprimento de uma promessa que os judeus esperavam. Uma promessa que foi feita pelo profeta Joel, que nós lemos em parte no texto de hoje, na nossa liturgia, que era do derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que foram eleitos do Senhor. Então essa passagem nós encontramos diante dessa explicação de Pedro aos fatos que eles testemunharam. Imagina, línguas como de fogo descendo sobre as pessoas falando e entendendo em suas línguas maternas, como vimos, pelo menos de 15 a 16 etnias diferentes, um sermão sendo pregado, a palavra sendo dita e as pessoas ouvindo em suas línguas, idiomas. De fato, isso causaria muita estranheza, é por isso que as pessoas acharam, estão todos embriagados. E Pedro, então, explica o que está acontecendo, e ele faz isso como, meus irmãos? Apresentando aquela que é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos aqui um fundamento importante, um fundamento, meus irmãos, da mensagem que os apóstolos utilizaram para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui, basicamente, uma estrutura com 3 características básicas sobre o que é esse modelo para apresentar o Evangelho. O Evangelho é uma proclamação da vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus. O Evangelho é uma avaliação da pessoa de Jesus como Senhor e Cristo. E o Evangelho é um chamado para acreditar e receber o perdão dos pecados. É sobre isso que nós vamos trabalhar nessa noite, esse modelo para a evangelização. Percebamos, meus irmãos, que em primeiro lugar o Evangelho é um ministério do Senhor Jesus Cristo sendo apresentado. Observe como Pedro aponta para o ministério de Cristo
quanto às suas principais características. Primeiro, Pedro apresenta a característica dos milagres. Veja, Pedro começa dizendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo fez sinais e prodígios diante das pessoas e eles testemunharam esses sinais e prodígios. E através desses sinais e prodígios, ele validou, ele demonstrou ali assim a sua divindade. Então a apresentação do Evangelho por Pedro começa por uma referência aos milagres de Cristo. Milagres que não poderiam ser reproduzidos por nenhum outro ser, senão o próprio Filho de Deus. E então, como os milagres apresentam o ministério do Senhor Jesus Cristo, Pedro começa a apresentar então este credenciamento do Senhor Jesus Cristo. E o que ele ressalta é, vocês conhecem esses fatos. Você sabe, vocês testemunharam. Observe o verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, os milagres, os prodígios, eram fruto marcante, distintivo e conhecível do Senhor Jesus Cristo. A fama do Senhor Jesus espalhou-se por toda aquela região do Oriente Antigo, e eles sabiam acerca do Senhor Jesus Cristo também por causa dos seus milagres, sinais e prodígios. Meus irmãos, imagine uma pessoa que move sobrenaturalmente as coisas, que faz com que aleijados andem, cegos enxerguem, famintos sejam alimentados, multidões, milhares de pessoas através de 5 pães e 2 peixes, alguém que andou sobre as águas, alguém que realizou feitos que foram contados de boca a boca por muitas e muitas gerações que nós temos registrados em nossa mão, através da Escritura Sagrada. Então o Evangelho ele começa na pessoa do Senhor Jesus Cristo e Pedro destaca inicialmente os milagres que distinguem o Senhor Jesus de qualquer outro que pisou neste mundo. Mas não apenas os milagres. Há outro aspecto que o Senhor Jesus Cristo é incomparável, a sua morte. Perceba como Pedro apresenta a morte de Cristo e ele apresenta a morte causada pela própria audiência. Veja como ele diz isso no verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Vocês que estão acreditando que essas pessoas estão embriagadas e não sabem o que está acontecendo, vocês são aqueles que mataram Jesus, o Nazareno, que fez prodígios e milagres, trazendo benefícios para vocês mesmos. Vocês o mataram. Através de mãos iníquas, porque foi o povo, a turba, que pediu que Pilatos soltasse Barrabás e sacrificasse, matasse o Senhor Jesus Cristo. Pedro apresenta essa ideia da morte do Senhor, mas essa morte não foi um acidente, essa morte não foi fruto direto de uma manifestação popular, essa morte é fruto da determinação do nosso próprio Deus. Veja como ele diz isso no verso 23, pelo propósito estabelecido pela presciência de Deus. E aqui nós encontramos um daqueles dilemas mais difíceis da nossa vida cristã, que é o paradoxo da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Aqui nós encontramos, meus irmãos, que embora Deus tenha planejado desde a eternidade que Jesus Cristo viria a este mundo e seria morto, da forma como ele foi morto, os homens foram responsáveis por aquilo que eles fizeram. É algo que para nossa mente, logicamente, as coisas não se encaixam. Geralmente nós queremos achar um culpado, ou nós tentamos atribuir a culpa somente a Deus, foi Deus quem determinou a morte do Senhor Jesus, ou aqueles que querem determinar apenas aos homens, tentando envernizar, higienizar, tirar Deus da jogada. Não, Deus não poderia fazer isso com o seu próprio filho. Foram os homens que mataram o Senhor Jesus. Por mais difícil que seja, e pela fé, nós temos que crer nesse paradoxo, que aparentemente não se encaixa logicamente, mas espiritualmente nós cremos que é algo que caminha paralelamente. Deus é soberano, Ele determinou, não apenas a forma como Cristo morreria, mas o propósito da sua morte. Mas os homens foram aqueles que entregaram Jesus Cristo, foram aqueles que mataram o Senhor Jesus Cristo, que escarneceram de Cristo, que torturaram a Cristo, que levaram Cristo à cruz. E diante desse dilema, então, que Pedro estabelece isso como uma vitória. Porque para os judeus, meus irmãos, uma pessoa ter sido morta na cruz seria a maior manifestação de um fracasso na sua vida. Uma morte terrível, uma morte vergonhosa, uma morte humilhante, mas que para nós cristãos é um trunfo, porque esta morte é apresentada como o meio pelo qual nós podemos receber vida através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro não para apenas nos prodígios e sinais na morte de Cristo, mas ele apresenta o Evangelho apontando para a ressurreição
a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 24, ao qual também Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Veja que a ressurreição, meus irmãos, agora passa a ocupar grande parte desse sermão. Os próximos 9 versículos onde Pedro prega o evangelho em Cristo Jesus é sobre a ressurreição. A Bíblia se refere à ressurreição como um ato de Deus, um ato sobrenatural. Perceba que Pedro diz que Deus o ressuscitou. O autor aos Hebreus vai por mesmo caminho, a ideia de que Deus ressuscitou o seu Filho, e essa declaração é maravilhosa porque o texto diz que era impossível que a morte o dominasse. Pedro claramente mostra que a ressurreição é uma validação da obra do Senhor Jesus Cristo, vinda da parte do próprio Deus. Uma vez que ele é o Messias, uma vez que ele é o escolhido, uma vez que ele é o ungido, ele não poderia ter continuado morto. Se ele ficasse morto, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz, nossa fé seria vã, seria inútil, não teria fundamento. Por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E como que Pedro, então, leva essa palavra ao coração dos seus ouvintes, chamando-os a entender a gravidade desse fato? Pedro diz que eles foram testemunhas também da ressurreição. Observe no verso de número 32, quando ele diz, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Jesus Cristo não se apresentou ressurreto a apenas uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas todas aquelas pessoas ouviram falar de Jesus Cristo ressurreto. O seu corpo não foi, de alguma forma, escondido, e então os cristãos inventaram a ideia de que Jesus havia ressuscitado, como alguns acreditam, mas Jesus Cristo se manifestou e as pessoas puderam ver o Cristo ressurreto, e é por isso que Pedro chama os seus ouvintes, implicando-os essa responsabilidade, dizendo, eu não estou falando aqui nenhuma novidade para vocês. Todos nós somos testemunhas do fato, todos nós somos testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, nesse primeiro aspecto da mensagem do Evangelho, de acordo com o ministério do Senhor Jesus Cristo, Pedro conecta algo glorioso, que é a exaltação de Cristo. Muitas vezes nós falamos da morte, da ressurreição, mas essa é uma das áreas onde nós mais esquecemos de ressaltar, que é a exaltação. Deus não permitiu que o seu Filho continuasse no estado de humilhação. Ele o exaltou sobremaneira, de maneira que não há um nome que possa se comparar ao nome do Senhor Jesus Cristo, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Perceba então, meus irmãos, que Pedro destaca essa exaltação no verso de número 33. Veja, verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Ele ressuscitou e ele o exaltou. Ele ressuscitou, portanto, ele o exaltou. Então, a ressurreição e exaltação caminham coletivamente. É um evento quase que único e exclusivo, meus irmãos. Deus ressuscita o seu Filho e ele, à destra do Pai, é exaltado. Então, Pedro dá as evidências dessa exaltação. Ele diz aqui, primeiro, porque o Espírito Santo está sobre nós. Porque o Espírito só poderia ser enviado se Jesus Cristo subisse aos céus. Foi isso que Jesus Cristo disse no seu sermão sacerdotal, na sua oração sacerdotal, onde ele se despede dos seus discípulos, alegando que ele precisava subir para que o seu Espírito pudesse descer. E uma vez que Jesus Cristo subiu e está à destra de Deus, nós poderíamos receber o seu Espírito, que foi o que estava acontecendo naquele mesmo instante em que o Espírito desceu sobre as pessoas e Pedro estava explicando o que estava acontecendo. Então, qual é a evidência de que Cristo está exaltado? Pedro está dizendo, porque o Espírito está entre nós, porque o Espírito foi derramado entre nós, porque todos os crentes recebem o Espírito e são templo do Espírito. O Filho já subiu, o Espírito já desceu. Essa é a principal evidência de que Cristo está à destra de Deus. Assim nós encontramos, meus irmãos, essa primeira estrutura do sermão de Pedro, que nos dá um modelo de evangelismo focado na pessoa do Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus, em momentos marcantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante para você que me ouve? Porque há quem pense, muitas vezes argumente, dizendo, pastor, eu gostaria de evangelizar mais, mas eu não sei como. Eu tenho dificuldades, eu não sou bom com as palavras, eu tenho muita resistência, eu tenho vergonha, às vezes eu tenho medo, eu não sei por onde começar. Aqui nós encontramos o fundamento para você ser um evangelista. Foque
no ministério do Senhor Jesus Cristo. Você pode começar falando dos milagres que Jesus realizou, contando algum dos milagres que Jesus realizou. Você pode falar da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, é um fundamento para que você, com criatividade e movido pelo Espírito Santo, entenda a importância de evangelizar partindo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro começou essa exposição do Evangelho descrevendo eventos da vida do Senhor Jesus. Eventos estes que você deve dominar. Você deve saber o que Jesus falou em determinadas circunstâncias, porque isso foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Como Jesus se portou em determinadas situações, porque isso está registrado nos Evangelhos. Não só nos Evangelhos, mas em toda a Escritura, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos fundamentos para saber como o Senhor Jesus Cristo viveu, ou como Jesus viveria, ou como Jesus voltará. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Evangelizar nada mais é do que, de acordo com esse texto inicialmente, apresentar os eventos da vida de Cristo. Você sabe momentos em que Jesus Cristo se assentou para comer, momentos em que Jesus Cristo chorou, momentos onde Jesus esteve profundamente alegre, profundamente triste. E você vai encontrar pessoas nessas mesmas circunstâncias, comendo com elas, andando com elas, profundamente alegres, profundamente tristes. Apresente os momentos da vida do Senhor Jesus Cristo e conecte a vida das pessoas. O evangelismo é você mostrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, andou entre nós, comeu entre nós, esteve entre nós, reagiu às mais diversas circunstâncias que nós experimentamos, porém sem pecar. E evangelizar é você falar sobre estes eventos, aplicando as necessidades, as realidades, ao contexto das pessoas. E o Espírito Santo certamente te capacitará. Mas você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer o seu Senhor. Você precisa dominar a Escritura. Para momentos como estes, poder conectar aquilo que a pessoa está passando com aquilo que Jesus Cristo passou. A Escritura diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Porque Ele mesmo experimentou sem pecar tentações como nós experimentamos. Passou por circunstâncias que nós passamos. E você precisa, como um crente, conectar os eventos da vida de Jesus Cristo à pessoa ou às pessoas que Deus colocar na sua vida para a evangelização. E não apenas isso, meus irmãos. Esse texto nos traz uma característica importante na evangelização, que é o apelo pessoal. Perceba que Pedro não hesitou em provocar nas pessoas uma convicção de pecado. Às vezes nós ficamos com medo de falar para a pessoa que ela é uma pecadora. A gente fica ali cheio de Deus, fala, olha, então, isso aí que você está fazendo é feinho, não é muito legal, não é muito bonito, olha, isso aí não vai dar muito certo. Nós evitamos palavras como pecado, maldição, porque temos medo da reação das pessoas. Veja o que é que Pedro faz, meus irmãos. Ele lembra ao povo que eles estavam envolvidos no assassinato do Senhor Jesus Cristo. Pedro não ficou com medo de dizer, olha, então, sabe Jesus, aquele que foi morto lá por algumas pessoas, lá atrás, então, sabe aquela pessoa, então, Jesus, não, Jesus que vocês mataram. O Jesus que foi pelas mãos iníquas de vocês entregues à morte. Alguém poderia dizer, nossa, que pregação escandalosa, chocante. Mas foi isso que Pedro quis fazer. Levar as pessoas a uma convicção da gravidade dos seus pecados. Mas perceba que Pedro não para aí. Pedro não simplesmente deixa as pessoas perceberem a malignidade dos seus pecados, ou deixa as pessoas mergulhadas na sombra dos seus pecados, mas ele apresenta a redenção. Ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como aquele que morreu justamente para redimir aqueles que o mataram, aqueles pelos quais ele morreu, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos as pessoas dos seus pecados, lembrarmos as pessoas que elas estavam envolvidas na morte de Cristo, que pela vida que nós vivemos e pelos erros que nós cometemos, também Jesus Cristo morreu. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, Jesus Cristo foi para a cruz. E não é ofensivo fazer isso e falar para que as pessoas tenham a convicção dos seus pecados. Pelo contrário, esse texto faz com que essas palavras cortem os corações das pessoas a ponto delas fazerem a pergunta que elas fizeram no final para Pedro. O que é que nós devemos fazer então, Pedro? E aí Pedro vem com o evangelho da graça. Pedro vem com o remédio de Cristo, dizendo, arrependam-se, sejam batizadas, para que vocês recebam o perdão dos pecados e o Espírito Santo de Deus. Sem convicção de pecados, meus irmãos, nós não temos evangelização. Sem levar as pessoas a entenderem que elas levaram Cristo à cruz,
não tem como elas encontrarem o Senhor Jesus Cristo. Não tem como evitarmos, meus irmãos, de tocar nesse assunto. Nós precisamos mostrar às pessoas a gravidade dos seus atos também, sem medo de perdê-las. Porque por medo de perdê-las, nós podemos perder a oportunidade de apresentar o Evangelho como esse texto nos ensina. Mas há um outro aspecto que esse texto se aplica à sua vida. A vida de Cristo, como eu disse, deve ser o fundamento da sua evangelização. E eu creio que esse fundamento diz muito acerca dos tempos em que nós estamos vivendo. Veja, nós vivemos tempos onde as pessoas se frustram com os seus líderes muito facilmente. E com razão. Eu não sei se você já teve essa percepção de ter uma pessoa em alta consideração, um chefe, um grande mentor, ou um artista, uma celebridade, uma pessoa que você tinha em grande consideração, e aí depois, por algum motivo, os podres dessas pessoas são revelados. Nossa, que decepção, fulano de tal fez isso com ciclano, fulano de tal fez aquilo com Beltrano. Casamentos que você acreditaram que eram casamentos lindos, né? Eu não vou citar, mas esse ano nós encontramos, né, personalidades que nós achávamos que viviam um casamento maravilhoso e perfeito, e aí vem o divórcio, a separação. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas que nós temos em grande consideração e nos frustramos com aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E nós olhamos, meus irmãos, e perdemos a oportunidade de pensar na pessoa do Senhor Jesus Cristo como alguém que jamais nos frustrará. A vida de Cristo nos oferece uma grande oportunidade evangelística nessa geração. Por quê? Porque as pessoas vão ser desiludidas com seus chefes. As pessoas estarão desiludidas com as celebridades. As pessoas estarão decepcionadas com os seus mentores. Pessoas procuram pessoas boas que fazem coisas boas e não encontrarão assim tão facilmente. Mas essas pessoas precisam do Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa boa por natureza, perfeita por natureza, que iniciou um movimento que em 3 séculos o próprio Império Romano se dobrou e que até hoje é um movimento que continua em crescimento, que é o reino de Deus. Nós encontramos uma pessoa boa, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que lidera de forma perfeita, e nós temos a oportunidade de levar para essa geração frustrada com seus líderes, o líder por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer sucesso maior do que o reino de Deus, o reino que hoje você faz parte, que há mais de milhares de anos foi estabelecido e que nunca chegará ao fim? Apresente a essa geração a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois elas carecem de um modelo. Por isso que evangelizar a partir do ministério de Cristo é o primeiro passo para evangelizar como Pedro. Mas há um segundo passo, meus irmãos, que esse texto nos mostra, que o evangelismo deve estar conectado com a divindade do Senhor Jesus. Observe que nos versos 34 a 36, Pedro foca nestes aspectos. Quando ele diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Observe que essa informação no final do verso 36 é fundamental para a evangelização. Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, a segunda parte dessa pregação de Pedro aborda essa característica que é fundamental na nossa evangelização, uma avaliação da pessoa de Cristo. E essa conclusão é muito clara que Pedro nos diz: Deus o fez Senhor e Deus o fez o Cristo. Senhor, meus irmãos, diz respeito à manifestação do senhorio de Cristo como exaltado à destra de Deus. Nós o temos agora como o mestre das nossas vidas, e as implicações que nós temos é de que nós somos comprometidos com esse Senhor. Quando nós chamamos Cristo de Senhor, nós estamos assumindo a nossa postura de servos, de que nós obedeceremos, custe o que custar, aquele que comprou as nossas vidas com seu sangue. Observe que Jesus Cristo é chamado de Senhor como Deus é chamado de Senhor. Essa é uma atribuição à divindade que era exclusiva ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Pedro está igualando o Senhor Jesus Cristo àqueles que não reconheceram Jesus Cristo como o próprio Deus, como o Senhor das nossas vidas, aquele que tem poder para dizer o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E implícito nesse reconhecimento do senhorio de Cristo está o reconhecimento da sua divindade. Nós precisamos afirmar que Jesus Cristo não foi um maior psicólogo que andou nesse mundo, o mestre dos mestres, ou apenas uma pessoa muito boa, muito agradável, que foi revolucionária.
Ele foi o próprio Deus, Ele é o próprio Deus. Ele esteve neste mundo encarnado como Filho de Deus. E agora está entronizado e tornou-se aquele por quem colocará todos os poderes deste mundo debaixo dos seus pés. Deus o fez Senhor. Mas Deus também fez o Senhor Jesus como o Cristo, o ungido, o Messias, aqueles que os judeus tanto esperavam e desprezaram. Pedro está dizendo, vocês aguardavam o ungido do Senhor e o ungido já veio. Vocês mataram o Messias, embora Deus o tenha ressuscitado. Ele não é apenas o Senhor, Ele é o escolhido, Ele é a esperança que nós temos. Israel tinha a esperança de que Jesus Cristo viria para libertá-los politicamente. Mas o que nós recebemos, meus irmãos, na vinda do Senhor Jesus, é uma libertação que ultrapassa os limites da política, porque vai justamente na nossa grande necessidade, que é ter o relacionamento restaurado com o Senhor, por causa do nosso pecado. Então a igreja primitiva entendia que a libertação que Cristo trouxe era muito maior do que uma libertação política. Era uma libertação espiritual, libertação do pecado, libertação dos efeitos do pecado. Em outras palavras, reconhecer Jesus Cristo como o Cristo, como o Messias, enfatiza todo o poder de restauração que Ele tem para fazer um pecador em alguém semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E aí nós pensamos, meus irmãos, numa outra aplicação que esse texto sugere às nossas vidas. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Quem era Pedro quando foi chamado pelo Senhor Jesus? Um homem bruto, pedaço de cavalo, ignorante, que se gabava de ser um dos representantes daqueles discípulos, que disse que ele não permitiria que o Senhor Jesus fosse para Jerusalém, porque lá o Senhor Jesus poderia ser morto. Que ele jamais abandonaria o Senhor Jesus Cristo. E na primeira oportunidade, ele não apenas negou o Senhor. Mateus registra que Pedro amaldiçoou o Senhor Jesus Cristo, negando-o 3 vezes. Tornando-se então, meus irmãos, um daqueles que nós jamais nos orgulharíamos em querer ser parecidos. Mas Jesus é tão gracioso. E o Evangelho tem tanto poder que o próprio Senhor Jesus restaurou Pedro. E fez de Pedro agora um dos maiores pregadores de todos os tempos. Plantador de igreja. Escritor de cartas para a nossa edificação. O Evangelho redimiu um pecador terrível. E é sobre isso que o Senhor tem feito, é sobre essa dinâmica que o Senhor, através do Evangelho, tem repetido várias e várias vezes. Nós temos vários Pedros aqui, a começar por este que vos fala. E Deus está operando, meus irmãos, em corações duros, brutos, um renovo, uma lapidação, uma transformação, capaz de fazê-lo cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que o Evangelho nos ensina. A transformação de pessoas impróprias, pessoas inapropriadas para seguirem ao Senhor Jesus Cristo, em instrumento nas mãos do Senhor, para a bênção de outras pessoas. O Evangelho é o poder de Deus, capaz de redimir as piores pessoas possíveis, dos seus piores pecados possíveis, e transformá-las em bênçãos, em instrumentos nas mãos do Senhor. Talvez você que me ouça nessa noite nunca tenha pensado nessa perspectiva de que você pode estar sofrendo os efeitos de uma transformação, de uma restauração, e que Deus quer fazê-lo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, e que a metodologia do Senhor é uma metodologia que nós não conhecemos, mas Ele vai muitas vezes fazê-lo sentir no seu coração, na pele, no sofrimento, nas angústias, nas provações, nas perseguições, para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que Ele tem feito ao longo da história com muitos e muitos servos. Através do Evangelho, vidas são restauradas. E Deus tem restaurado e quer restaurar ainda mais. Por isso que nós temos então, meus irmãos, a terceira parte do sermão de Pedro, que é o chamado para a transformação, através do arrependimento de pecados. Observe então, meus irmãos, a partir do verso 37, essa última parte. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como eu disse, meus irmãos, Pedro apresentou a convicção de pecados, a necessidade deles entenderem que eles levaram Jesus Cristo à cruz. Mas Pedro também apresentou a redenção.
a graça de Deus, a doce e maravilhosa graça. E o Evangelho, então, meus irmãos, é um chamado ao arrependimento para que pecadores entendam que é possível ter a sua situação revertida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. De modo que as pessoas perguntaram aqui a Pedro, diante disso que vocês nos expuseram, o que é que nós devemos fazer? Perceba que Pedro dá duas condições e promete duas bênçãos. Duas condições e duas bênçãos no verso de número 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Qual é a condição? Arrepender e ser batizado para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo e a remissão dos vossos pecados. Então, arrependei-vos e seja batizado para a remissão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Aqui nós encontramos, meus irmãos, aquilo que nós mais precisamos na pessoa do Senhor Jesus. É interessante que em muitas pesquisas que são feitas, pergunta-se por que uma pessoa vai para Cristo. E geralmente as pessoas respondem, quando respondem com transparência, com a ideia de que Jesus Cristo satisfaria alguma das suas necessidades. Seja qual for essa necessidade, as pessoas encontram no Senhor Jesus Cristo uma espécie de redentor das suas necessidades. E aí as pessoas dizem quais são as suas necessidades, sejam elas legítimas ou ilegítimas. As pessoas vão para o Senhor Jesus Cristo porque esperam algo de Cristo. Porém, na maioria das vezes, o que as pessoas não esperam de Cristo é aquilo que é oferecido pelo Senhor Jesus. Aquilo que é garantido pelo Senhor Jesus. E então esse texto serve, meus irmãos, para realinhar quais são as reais expectativas que nós temos com respeito a Cristo. Por que você segue a Cristo? Porque você quer ter uma vida tranquila? Porque você quer ter uma vida próspera? Porque você quer ter uma vida sem problemas? Porque você quer ter uma vida saudável? Porque você quer ter uma vida de sucesso? Nós não temos como assegurar ou lhe dar garantias de que isso vai acontecer. Mas existem garantias para aqueles que se colocam diante das condições ou da estipulação que o Evangelho faz para você. A estipulação e a condição é: arrependa-se e seja batizado. E o que vai acontecer? Você vai receber perdão do pecado, perdão de pecados e o derramamento do Espírito Santo. E é sobre isso que nós devemos desejar. É sobre isso que nós devemos almejar. Mas pastor, eu já recebi o perdão dos meus pecados. Eu sei que todos os meus pecados já foram perdoados por Cristo lá na cruz. Até mesmo os que eu ainda vou cometer já foram quitados por Cristo. Mas você tem experimentado a plenitude do Espírito Santo? Muitas vezes nós acreditamos que apenas o perdão dos pecados já nos é suficiente para a nossa vida cristã. E de fato, meus irmãos, isso é algo glorioso. Mas esse texto quer que você receba ainda mais do Senhor, ainda mais de Cristo, que é o derramamento, é ser cheio do Espírito Santo. É experimentar o Espírito Santo guiar os seus pensamentos, os seus atos, as suas palavras, a maneira como você ama o próximo, a maneira como você serve a igreja de Cristo, a maneira como você testemunha do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Isso é uma vida que é cheia, que está na plenitude do Espírito Santo. E é isso que muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós não ouvimos falar sobre isso, não almejamos sobre isso. E Pedro chama aqui: recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba que esse dom aqui, meus irmãos, não diz respeito àquelas manifestações sobrenaturais que muitos atribuem como se fossem únicas manifestações do Espírito Santo. O dom do Espírito se chama habitação do Espírito Santo. E juntamente com a habitação do Espírito Santo nós temos tantas outras bênçãos. Se o Espírito Santo habita em nós, ele produz fruto. E qual é o fruto do Espírito? A Escritura nos diz: evidenciem-se amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem não quer, quem não gosta de expressar-se amorosamente, bondosamente, gentilmente, pacientemente, ou receber isso das outras pessoas? É maravilhoso, meus irmãos, termos o dom do Espírito e vivermos em plenitude do Espírito. Nós somos abençoados por isso. Nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. A vida é muito mais gloriosa quando vivida na plenitude do Espírito. Então essa é uma das bênçãos que você precisa perseguir nessa noite. Se você já tem consciência de que os seus pecados foram perdoados por Cristo, mas você não tem se importado muito com a plenitude do Espírito,
Talvez você esteja desperdiçando parte da sua vida cristã, deixando de perseguir uma das dádivas que Deus prometeu que vai te dar. Não é algo que você precisa, a partir de agora, de um desdobramento, de um esforço quase que impossível. São duas condições: arrependimento e batismo. E duas promessas: remissão de pecados e dom do Espírito. E uma vez que o Espírito Santo já habita no seu coração, meio caminho já está andado. A plenitude do Espírito é apenas a consequência de alguém que é guiado não por carne, mas pelo Espírito Santo, que se enche do Espírito Santo, que ora, que busca, que através de uma vida espiritualmente conduzida, expressa-se pelo dom do Espírito. E assim, meus irmãos, nós temos uma última consideração que esse texto exige de nós. Porque um dos principais obstáculos que muitos enfrentam para se tornarem cristãos é o medo. Quando nós pensamos, por exemplo, em países onde o regime teocrático, como o islamismo, não permite que o evangelho seja pregado, muitos muçulmanos não se convertem a Cristo, ou não ouvem o evangelho, ou não recebem o evangelho por medo de perseguição da sua própria família. Ou em países, por exemplo, cuja política não permite a pregação, por exemplo, o regime comunista da Coreia do Norte, onde o evangelho não pode ser pregado, onde o Estado não permite que o evangelho do Senhor Jesus Cristo seja ensinado. As pessoas têm medo de quem? Do Estado, da força política, da força humana, como se ela fosse o suficiente para fazer alguém barrar, para fazer alguém deixar de crer no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o medo de perseguição, o medo de perder a família, o medo do Estado, o medo de líderes religiosos, faz com que as pessoas não queiram seguir ao Senhor Jesus Cristo. Na continuidade do livro de Atos, nós vamos encontrar, por exemplo, a força política da época, o Estado pedindo que Pedro e que outros pregadores do evangelho não mencionassem o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que eles responderam? Importa-nos obedecer a Deus e não a homens. Embora a Escritura nos diga que nós devemos ser submissos às autoridades, nós nunca somos submissos às autoridades quando elas pedem para nós desobedecermos a Deus. Esse é o princípio muito claro. Nós somos submissos às autoridades até um certo limite. Se elas nos mandarem desobedecer a Deus, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. E o que nós temos a ver com isso diante desse texto, meus irmãos? Muitas pessoas têm medo de circunstâncias terrenas, de perder a família, de perder a paz, de perder a liberdade, mas não têm medo de Deus. Muitas pessoas têm medo das ameaças presentes, mas as pessoas não têm medo da ameaça eterna, de passar a eternidade em um estado de separação com Deus. A Escritura quer que nós temamos, meus irmãos, aquele que tem as chaves da eternidade, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem poder para lançar a pessoa na condenação eterna, justamente pelos seus pecados. E é por isso que eu enfatizo mais uma vez, meus irmãos, que nós precisamos de um evangelismo bíblico, um evangelismo que combina de forma perfeita a convicção de pecados, a natureza odiosa dos nossos pecados para com Deus, mas a doce graça do Senhor Jesus Cristo e o benefício da salvação que é disponível àqueles que se arrependem e creem. Essas promessas, meus irmãos, perpassam toda a Escritura. O profeta Joel diz que aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E Pedro repete essa mesma realidade. Se você ainda não invocou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, de forma pessoal, esse é um convite oportuno e urgente para que você possa, diante de Deus nessa noite, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados e receber o dom do Espírito e, consequentemente, buscar o batismo, se porventura você ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos também aqui, meus irmãos, o estímulo para pregar o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que deve ser apresentado através da pessoa de Cristo, através da divindade de Cristo e através do chamado ao arrependimento e às bênçãos do arrependimento provenientes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude para que sejamos uma igreja que evangeliza pelo modelo da palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé e orar, encerrando o nosso culto nessa noite. Pai, nós te damos graças porque naquilo que somos fracos, o Senhor
nos provê. Naquilo, ó Deus, que por vezes nos desculpamos como uma fraqueza da nossa vida, a vergonha, o medo, a inabilidade de apresentar o Evangelho. Nós encontramos na Escritura, ó Deus, modelo para assim fazermos, apontando para Cristo, sejam os seus sinais e prodígios, milagres, morte, ressurreição, exaltação. Seja, ó Deus, através da pessoa de Cristo, o seu senhorio, o seu messianismo, o seu papel como libertador e aquele que estabeleceu um reino do qual nós fazemos parte. Mas também, ó Deus, nós podemos evangelizar mostrando às pessoas a necessidade de terem convicção dos seus pecados, de que os seus pecados levaram Cristo à cruz e de que elas podem receber a remissão dos seus pecados e o dom do Espírito se elas se arrependerem e se refugiarem no Senhor Jesus. Pai, dá-nos, ó Deus, clareza quanto a essa mensagem que foi pregada por Pedro, para que ela more, ó Deus, em nossos corações e sirva de modelo às oportunidades que o Senhor certamente colocará em nossas vidas. Como discípulos, ó Deus, seguidores do Mestre, que possamos apontar o caminho à luz dessa palavra. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.